Nós vamos ler do verso 30 ao verso de número 34. 30 ao 34 de João 19. Se os seus olhos estão no texto, repita comigo: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos pendurados na cruz, visto que era uma preparação, pois este sábado era um grande dia, explico, era uma Páscoa. Eles então rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com Jesus tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como viu que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu, em algumas versões, lhe furou. Aqui James diz: perfurou o lado com uma lança, e logo saiu dele sangue e água. Glória a Deus. Sangue e água. Aleluia. Sangue e água. Sangue e água. Sangue e água. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Edifica-me por ela. Renova-me por ela. Consola-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento, fazendo barulho, dando glória a Jesus, porque o Senhor é bom e sua fidelidade dura para sempre. Você que tem estado conosco durante esse mês pascual, acompanhando esta campanha pascual, sabe que nesse ponto que lemos, Jesus já tinha derramado o seu sangue na saga da Via Sacra, que começou no Getsemane, terminou na cruz. Jesus já tinha derramado o seu sangue no Getsemane, no seu rosto, na coroa de espinhos, na via dolorosa, nas suas mãos, e agora ele vai derramar o sangue pelo seu lado. Quero dizer, daqui a pouco eu explico, que esse derramamento de sangue de Jesus foi o único pós-mortem. O que é isso, pastor? Jesus já estava morto. O verso de número 30 que fiz questão de ler para os irmãos diz que Jesus inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. Eles não perceberam, porque os outros dois ainda estavam vivos. E as autoridades judaicas mandaram recado para Pilatos, porque eles estavam preocupados, já tinha passado das 3 da tarde, Jesus rendeu o Espírito às 3 horas da tarde, o sacrifício da tarde. Olha o mundo. Mas já estava passando muito das 3 horas, e eu já tinha dito numa outra mensagem, os irmãos sabem tanto quanto eu, que o dia seguinte do judeu começa às 6 horas do dia atual. Então, naquela sexta-feira, às 6 da tarde, começava o sábado, começava a Páscoa. E eles
descrevendo de que precisassem os corpos ficarem pendurados no sabá, mandaram recados para Pilatos, para que Pilatos autorizasse que se quebrasse as pernas dos crucificados para antecipar a sua morte. Os judeus que tiveram essa história, os judeus que tiveram essa ideia, os romanos não tinham costume de quebrar a perna dos seus crucificados, mas a autoridade judaica, eu posso dizer, endemoniadas, foram pedir a Pilatos que as pernas dos três, inclusive de Jesus, fossem quebradas para antecipar a morte. Por que você tem certeza, pastor? Porque o diabo não queria que Jesus morresse na cruz, queria que Jesus morresse com as pernas quebradas. E eu vou lhe explicar por quê. Pois bem, a palavra do Senhor vai dizer que às 3 da tarde Jesus entrega o seu espírito, ao último suspiro, depois de dizer até Telestai está consumado. Ele rende o espírito, ou seja, ele morre. Vai se passar entre indas e vindas, porque Pilatos não estava presente na crucificação. Pilatos estava na fortaleza Antônia, sede do seu governo, a 1.200 metros. Quando os judeus disseram aos romanos que estavam ali que pedissem a Pilatos para as pernas serem quebradas, um emissário foi enviado até Pilatos. Se Pilatos estivesse parado na porta da fortaleza esperando alguém, o que não era normal, aproximadamente, esse mensageiro demorou aproximadamente 1 hora, indo até a fortaleza Antônia e voltando até o Monte Caveira. Diga para o seu irmão, demorou mais de 1 hora. Então já tinha passado das 4 horas da tarde. Por que isso é importante, pastor? Segura aí, segura a visão. Jesus já estava morto há mais de 1 hora. Os soldados então voltam com a autorização de Pilatos para que as pernas dos 3 crucificados fossem quebradas. Essa cruz foi colocada bem atrás de mim para me explicar uma coisa. Havia um crucificado à direita de Jesus, que a tradição chama de Dimas. O da esquerda de Jesus, a tradição chama Gestas. Dimas foi aquele que perguntou para Gestas: Gestas, você não tem a Deus, nem estando na mesma condenação? E ele que disse, Dimas, a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então havia uma cruz à direita, uma cruz à esquerda, e segundo os comentaristas e estudiosos bíblicos, ficavam aproximadamente 4 metros longe uma da outra. Agora preste atenção no soldado que vai subir ao Calvário para executar a missão de quebrar as pernas dos crucificados. Ele pegou um cacetete, um porrete, um taco de beisebol, alguma coisa assim, se ele tinha. Ele subiu ao Calvário e veja o que ele fez. E note se Deus não estava na gerência do negócio. Ele sobe, vai ao primeiro que está à direita de Jesus, não estava nessa altura, lógico, estava mais alto, aproximadamente 1,5 metros de altura. Ele vai e quebra a perna do primeiro. Qual seria o lógico? Qual seria o normal? Qual seria o mais prático? Ele pular para o segundo que estava no meio, quebrar as pernas, para depois ir para o terceiro. Mas como Deus está no controle de todas as coisas, ele quebrou a perna do primeiro, pulou Jesus e foi lá e quebrou a perna do terceiro. Quando ele vai para quebrar a perna de Jesus, ele morre. Ele já está morto. Ora, se o trabalho, se a missão era subir para antecipar a morte quebrando as pernas, esse soldado poderia descer de lá, voltar ao seu comando e dizer: missão cumprida, porque os 3 vão morrer.
Um já está morto, os outros 3 já vão morrer. Já vou explicar por que quebrando as pernas morre-se mais rápido. Mas, como é gerência divina, ele larga o cacetete, ele larga o torrete e pega uma lança. Pastor, por que não pegou uma espada? Por que não pegou uma adaga? Como disse, a cruz de Jesus, o pé de Jesus estava aproximadamente a 1,5 metro de altura. E ele não conseguiria atingir o peito de Jesus com a espada, e muito menos com uma adaga. Então ele pega uma lança e crava no peito de Jesus. A Bíblia diz que ele atinge o coração de Jesus. E no coração de Jesus sai sangue e sai água. Notas de rodapé. Segundo Eusébio de Cesareia, esse soldado romano que feriu Jesus com uma lança se chamava Cassius Longinos. Cassius Longinos. A tradição romana beatificou esse soldado, e a partir do 3º século ele começou a ser chamado de São Pouquinho. Já ouviu falar dele? Ah, pastor, eu ouvi assim, não é aquele santo que acha as coisas? O que ele tem que ver com isso? É que ele, segundo a tradição católica, com a ponta da lança bem abaixo de Jesus, com um golpe, ele conseguiu achar o coração de Jesus. E mais do que achar o coração, ele achou o miocárdio, da onde saiu o sangue. E na continuação do golpe, ele pegou atrás do coração o pericárdio, da onde saiu a água. Muita coisa a tradição romana fala a respeito desse soldado Cassius Longinos, que a Bíblia não diz. Diz que com o golpe respingou sangue no seu olho e ele ficou curado na hora, e foi por isso que ele se converteu, dizendo verdadeiramente esse era filho de Deus. A Bíblia não diz. A tradição romana, católica, diz que foi o primeiro milagre de Jesus depois de morto. Mas a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que era um soldado. Mas os historiadores, como Eusébio de Cesareia, diz realmente que ele se converteu. Abandonou a guarda romana porque ele era muito servindo às fileiras romanas. Ele abandonou o exército romano, voltou para a Turquia e lá achou um grupo de cristãos e continuou servindo ao Senhor Jesus, inclusive sendo encontrado pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias à Turquia. Pastor, mas então o que aconteceu para ele se converter? Simples. A Bíblia fala o que aconteceu. Ele era um soldado experiente, já tinha golpeado muita gente, e ele sabia que depois de morto, o sangue coagula. Então chamou, esse era o mistério. Depois de morto, o sangue coagula. Então o sangue não teria como escorrer como escorreu. Muito menos a água que veio depois. Porque o sangue já estava coagulado. Então quando ele deu o golpe e viu que o sangue estava coagulado, é que ele expressou: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. E se rendeu a Jesus Cristo de Nazaré. Ele abriu uma fenda no peito de Jesus. Mas eu sei que você está perguntando: pastor, mas ele subiu para quebrar as pernas. Por que Deus não permitiu que as pernas de Jesus fossem quebradas? Porque o Salmo 34
os ossos de Jesus seria quebrado. Mesmo porque ele é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus. E você se lembra lá no Egito qual é a ordem? Uma noite, uma família toda pega o cordeiro, come ele inteiro, mas sem quebrar nenhum osso. Então ele, como sacrifício de Deus, como Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascual, não teria nenhum dos seus ossos quebrados. E Deus fez com que Cassius Longanus pulasse Jesus. Segunda razão, porque Deus impediu que o soldado romano quebrasse as pernas de Jesus. E aí que eu digo para você o demoniamento dos judeus. Na posição que eles eram crucificados, eles ficavam apoiados pelos pés e a caixa torácica estava liberando os pulmões para respirar. A partir do momento que eles quebrassem as pernas, eles perdiam o apoio e a caixa torácica exprimia o pulmão e eles não tinham como respirar e morriam sufocados. Por isso Deus não permitiu que as pernas de Jesus fossem quebradas, não só porque havia uma profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado, mas Jesus não era para morrer sufocado, porque se Jesus morre sufocado, eu e você estaríamos no inferno, porque a palavra de Deus em Levítico 17 diz, corroborado com Atos 12, de que carne sufocada não será aceita como sacrifício, mas graças a Deus que ele não teve as pernas quebradas, que ele não morreu sufocado, e que eu e você estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, porque o sacrifício dele foi aceito, e ele é o nosso único, verdadeiro, inteiro, eterno Salvador, para a glória do nome do Senhor. Se você aplaude o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perfurou. Aí eu vou falar uma coisa além do que Deus me falou. O golpe do soldado, de baixo para cima, pegou o coração de Jesus entre as costelas. Deus me falou agora. Deixa eu te chamar. Foi entre as costelas. Ele atingiu o coração por entre as costelas. Na abertura da costela, a lança entrou. E sabe o que Deus me fez lembrar? Que lá no Éden, quando Adão estava sozinho, Deus deu um sono nele e arrancou uma costela para dar uma esposa para Adão. Agora Deus permite um golpe de lança debaixo das costelas de Jesus para gerar ali a sua noiva, a sua esposa. Da glória a Deus, você faz parte. Você faz parte. Da mesma forma, a noiva do Cordeiro foi gerada pelo sangue que ele saiu. Glória a Deus. E eu acho interessante que a perfuração atingiu o corpo de Jesus pós-morte, saindo sangue e saindo água. Por que sangue, pastor? Era Deus sinalizando: o sangue de Jesus será suficiente para a salvação de toda a humanidade. E por que saiu água depois? Era Deus dizendo: depois da salvação, eu batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Há um derramar, depois do derramamento de sangue, haverá um derramar do Espírito Santo sobre todo aquele que recebe o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou terminando. Você sabia que essa fenda, que essa ferida, que esse furo no peito de Jesus, profeticamente e tipologicamente, já tinha aparecido várias vezes na Bíblia? É que a gente não olha com essa visão, mas apareceu várias vezes. Eu quero separar pelo menos duas. A primeira vez, o povo tinha saído do Egito ao comando de Moisés. A primeira vez que sentiram sede, Deus mandou Moisés jogar um
pau nas águas de Mara, e elas ficaram, de amargas ficaram brotadas, ficaram aguadoras. Mas passou alguns dias, o povo de novo foi se queixar com Moisés. Moisés, você nos tirou do Egito, agora nós vamos morrer de sede nesse deserto, Moisés. Moisés foi falar com Deus. Moisés, onde você está? Eu estou aqui, perto de Meribá. Então, na região de Meribá, você vai achar uma rocha. Vá até lá e com o seu cajado, pegue a rocha. E dela vai sair água. A Bíblia diz que Moisés pegou a sua comitiva, saiu de onde estava no deserto de Efitim, foi até a região de Meribá, lá achou uma rocha, e Deus falou no coração dele, é essa. Ele pegou o seu cajado, feriu a rocha e saiu água para matar a sede de quase 3 milhões de judeus no deserto. Você sabe por que Jesus é chamado de rocha ferida de Meribá? Porque quando Moisés feriu a rocha, Moisés estava simbolizando o soldado romano. O cajado de Moisés representava a lança e a rocha era Cristo. Quem disse isso, pastor? Romanos 12. Paulo fala, a rocha é Cristo. Então a água que vem de Jesus é que mata a sede de todo aquele que está sedento, porque Ele é a rocha ferida de Meribá. Louvado seja o nome do Senhor para todos. Pastor, olha Deus falando umas coisas para mim aqui, que já é cansado. Pastor, mas tem uma história que, passado algum tempo, o povo foi de novo reclamar com Moisés a respeito da água, e Deus disse para Moisés: Moisés, você está com a cabeça cheia, né? O povo está falando na tua orelha, mas faz o seguinte, volta lá na rocha, e dessa vez, fala a rocha. Moisés não entendeu, estava muito nervoso, o povo enchendo a cabeça dele, ele foi lá e feriu a rocha de novo. Você sabia que só porque Moisés feriu a rocha de novo, é que ele não entrou na terra prometida? Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com você? E Deus está falando, Jesus morreu uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Ah, pastor, não tem Deus, você tem que aceitar Jesus, batizar todo ano, né? Para preservar a salvação. Não precisa ferir a rocha de novo. Ela já foi ferida. Você já aceitou Jesus uma vez. Você desviou, não precisa batizar de novo. Agora é só falar a rocha: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa por ter me afastado de ti. Escreve meu nome de novo no livro da vida e do Cordeiro. Deus vai te abençoar. Diga, seu irmão, uma vez que a rocha foi ferida, uma vez que você aceitou Jesus, agora é só falar a rocha. Não vira ela de novo, não. Não crucifica Jesus de novo. No nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus. A segunda vez, profeticamente e tipologicamente, que essa ferida de Jesus aparece no Antigo Testamento, está em Êxodo 33. Vocês se lembram do que aconteceu lá? No capítulo antes, 4 dias antes, no capítulo 32, Moisés estava no cume do Sinai, recebendo as tábuas da lei, e lá ele permaneceu 40 dias e 40 noites. Mas depois de ter escrito na tábua, Deus disse a Moisés: Moisés, desce com Arraial, porque eu estou ouvindo alarido de guerra. Esse povo está aprontando alguma coisa. Moisés desceu. Sabe o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro. Moisés não vai voltar mais. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro para nos conduzir, não é? Até a terra prometida. Quando Moisés viu o bezerro de ouro, pegou as tábuas que ele havia trazido 40 dias e 40 noites, recebido das mãos de Deus, escrito pelo dedo de Deus, jogou no chão, quebrou as pedras. Você sabe o que aconteceu? Muita gente morreu, né? Moisés até se arrependeu de ter quebrado as pedras.
Moisés se recolheu. Mas 4 dias depois, no capítulo 33, Moisés se levanta e vai à tenda da congregação e vai fazer um pedido ousado ao Senhor. Ele vai dizer: Senhor, eu sou falho, eu quebrei as almas, mas eu quero te fazer um pedido ousado, Senhor. Eu quero ver a tua face. Deus disse para Moisés: ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, Moisés. Senhor, 33:18. 4 dias depois de ter descido do monte, aonde ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, ele disse: Senhor, eu rogo que me mostres a tua glória. Que é isso, Moisés? Você ficou 40 dias e 40 noites aqui comigo e agora você está querendo ver mais da minha glória? É como se Moisés estivesse dizendo: eu não me canso, eu tenho sede de ti, eu não me canso da tua presença, eu quero mais da sua presença, mostra-me mais da tua glória, eu quero ver a tua glória. Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo, mas eu vou fazer um arranjo contigo, sobe aqui. Quando ele subiu, Deus disse: meu arranjo vai ser o seguinte, está vendo a rocha? Tem uma fenda na rocha. Você vai entrar na fenda da rocha, eu vou passar, tapar a fenda com a minha mão e vou passar toda a minha bondade e a minha misericórdia. E depois que eu tirar a mão, você vai me ver pelas costas. Olha a fenda. Essa fenda simboliza a ferida do lado de Jesus. E o que quer dizer, pastor? Quer dizer que qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer pecador, qualquer homem, só pode ver a bondade e a misericórdia do Senhor através das feridas do lado de Jesus. Quem já está escondido nesta ferida, pode ter certeza, Deus vai te mostrar a sua bondade, Deus vai te mostrar a tua glória, Deus vai te mostrar a sua fidelidade, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E agora eu estou acabando mesmo, porque vai surgir só 2 perguntas. Quais perguntas, pastor? A primeira: aonde foi parar o sangue derramado por Jesus? Ah, pastor, essa é fácil. Foi parar no solo de Jerusalém. Saiu da cabeça, saiu do rosto, saiu da sua face, saiu das suas mãos, saiu do seu lado, escorreu pelo corpo, caiu no chão de Jerusalém. Fisicamente, sim, mas espiritualmente, tipologicamente e profeticamente, não foi assim. O sangue que saiu dele, que saiu da sua cabeça, que saiu do seu lado, saiu das suas mãos, dos seus pés, esse sangue escorreu pelo seu corpo, foi até o pé e tipologicamente, espiritualmente, não caiu no solo. Ele subiu, entrou além do véu e abriu um novo e vivo caminho para as nações celestiais. Quem comprova isso? O apóstolo Paulo. Porque eu creio que Paulo escreveu os Hebreus 10 diz assim: tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou pelo seu sangue. Diga para o seu irmão: você vai entrar no céu, mas é pelo sangue de Jesus. O novo caminho é através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já abriu um novo e vivo caminho para a glória de Deus. Por isso que já te orei. Você entendeu por que já te orei? Porque ele era um bonzão. Ele era o que da parte do Egito. O homem estava no meio das pedras afogueadas. Era o antes que cumpria, fazia a segurança do céu, chefe das meninas de anjo.
Mas quando ousou ser igual a Deus, ser semelhante ao Altíssimo, levou um pé na bunda e caiu do segundo, do primeiro, do terceiro para o segundo céu. E agora ele tem que ver pessoas falhas. Você não pode ser bom. As pessoas falhas como eu. E temos acesso à presença. E ele não tem. Como que faz? Não sei. É só clamar o Senhor que você entra na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aí, a segunda pergunta é a seguinte: como que Deus fez para fechar a ferida do lado de Jesus? Essa aqui é. Pastor, quem te disse que Deus fechou? A Bíblia. Sabe por quê? Porque o Cristo ressurreto tinha ferida do lado, mas o Cristo glorificado não tinha mais aquela ferida. Ah, só tem que explicar, pastor. Eu explico. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, e ele foi no culto onde estavam os apóstolos. Aqui, graças a Deus, não tem uns crentes aí que ainda faltando no estudo, sem explicação nenhuma. Naquele dia tinha um crente que faltou e Jesus foi. E todos se maravilharam. Jesus apareceu no vermelho, Pai seja convosco. Jesus soprou sobre ele. Foi uma maravilha, foi uma comunhão. E Jesus foi bom. Aí apareceu um crente faltoso. Como é que foi o culto de ontem? Tremendo. Como foi de ontem, nosso foi tremendo. Olha, foi. Jesus esteve aqui. Quem? Jesus esteve aqui. Agora, olha a conversa. Jesus esteve aqui. Eu não acredito. Como você não acredita? Nós estamos falando. Não, eu só acredito se eu enfiar o meu dedo nas feridas das suas mãos, na ferida dos seus pés e no seu lado. Senão eu não acredito. Passou uns dias, Jesus não veio de novo no culto. E quando ele chegou no culto, chegou de surpresa, e no meio do culto ele entrou e disse: Pai seja convosco, já foi direto em Tomé. Tomé, seu crente ruim, não seja incrédulo, seja crente. Toca as suas mãos aqui na minha ferida, toca na ferida dos meus pés, põe a sua mão do meu lado. A ferida estava lá. Diga comigo: Jesus ressuscitado ainda tinha ferida do lado. Mas há uma profecia em Zacarias, capítulo 13, versículo 6, que diz assim a respeito do Cristo glorificado: que feridas são essas nas suas mãos e em seus pés? Não fala na ferida do lado, que já não tinha mais. Aí o Cristo glorificado responde: essas feridas foram as feridas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos. Então o Cristo ressuscitado tinha abertura no lado, o Cristo glorificado não tinha mais. Aí a pergunta: o que Deus fez para fechar a ferida do lado de Jesus? Eu vou falar bem devagar, se achar que eu não estou inventando. Deus fez um enxerto. Vou repetir o que eu ouvi agora. Deus fez um enxerto. Eu sei que você não é do campo, você não é da roça, não é do agricultor, mas quando você quer fazer um enxerto de uma árvore na outra, você vai na árvore, mãe, no tronco principal e faz uma ferida nela. E aí você vem com um galho da árvore que você quer enxertar e empurra naquela ferida e ela passa a ser enxertada. Sabe o que Deus fez? Deus deixou a ferida de Jesus aberta e enxertou da oliveira verdadeira uma oliveira brava. Está aberto? Eu vou aproveitar e fazer um enxerto. Eu vou colocar uma oliveira brava. O que é oliveira brava? Parece
azeitona, tem cheiro de azeitona, mas não dá azeite. É ruim, é bravo, é complicado. Mas ele pegou a oliveira brava e enxertou a oliveira verdadeira. Diga ao seu irmão, sabe quem é a oliveira brava? Desculpa te falar, você. Ele nos enxertou. E a partir do momento que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós começamos a dar fruto. Porque ele nos deixou ser enxertado nele. Olha o que diz a palavra em Romanos 11. Éramos oliveira brava, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira. Jesus fechou, Deus fechou a fenda, a abertura do lado de Jesus, com a sua igreja, como uma oliveira brava, enxertada na oliveira verdadeira. E hoje, ele diz para você: a minha ferida fechou, mas ela foi aberta para gerar vida e vida com abundância. Ela foi aberta para derramar sangue para a sua salvação e derramar água para o seu fortalecimento e revestimento com o Espírito Santo. Não existe como receber o revestimento do Espírito sem antes receber a salvação. Você pode aceitar a Jesus e não ser batizado no Espírito Santo, mas você não pode ser batizado no Espírito Santo sem aceitar Jesus. Mas graças a Deus, porque estamos na presença dele, como oliveiras bravas, agora como oliveira verdadeira, diante da sua presença, somos mais do que vencedores, uma pessoa bendita de Jesus, que nos amou. Deus de perdão de Jesus. Glória a Deus. O que diremos, Senhor, diante dessas coisas? Glória a Deus. O que podemos dizer diante destas verdades? De que nada que aconteceu, nenhuma ferida, nenhum derramamento de sangue foi ao acaso, foi ao léu, foi em vão. Tudo estava dentro do teu propósito, tudo dentro da tua regência, tudo dentro da tua gerência, ó Pai Celestial, para dar o fim que desejavas, para nos tirar do império das trevas e nos colocar no império da tua luz, para nos tirar, Senhor, do inferno e nos levar e nos conduzir para um novo caminho rumo às funções celestiais. Nós te damos graças, Deus, porque aquilo que tu fizeste, nós jamais poderíamos fazer, mas o Senhor fez por amor. O Senhor fez por amor, derramou seu sangue, entregou-se para ser vilipendiado, martirizado, ferido, machucado ao nosso favor. Por isso essa noite, Senhor, queremos te dar graça, dizer para o Senhor: Senhor, aceita-nos na tua presença. Nós queremos nos esconder na fenda da rocha, que é o Senhor, para vermos toda a tua bondade, para vermos toda a tua misericórdia. Mas mostra-nos mais da tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, não permita que as lutas dessa vida, as dificuldades, Senhor, do tempo presente, nos impeça de termos acesso ao Senhor, de abandonarmos o seu caminho, de abandonarmos a fé. Senhor, nós não queremos ser incrédulos como tu é, mas nós queremos ser crentes como tu determinaste que fôssemos. Então nos ajuda, Senhor, a caminhar, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, e que possamos ser conduzidos diante da tua presença para o novo e vivo caminho das nações celestiais. Curva a sua cabeça, igreja. Eu vou fazer uma pergunta só de uma vez. Temos alguém que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor essa noite? Temos alguém que gostaria de dizer: eu estou voltando? Ou está dizendo: eu quero aceitar a Jesus como meu único suficiente Salvador? Abre o meu coração. Eu não vou aceitar uma placa de igreja, nem carteirinha de denominação. Eu quero aceitar Jesus dentro do meu coração, assim como Ele me aceitou no dele. Se você está aqui, é só levantar a mão, quero orar por você.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem sabe não seja a última oportunidade que Deus te dá. E você pode até viver sem Jesus, mas morrer sem Jesus é um desastre. Você vai direto para o inferno. Mas com Jesus no coração, é direto para as nações celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Se não temos, quero louvar a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Disse que o pastor Felipe, que diferente das picanhas que nós andamos recebendo por aí, hoje só seria 2 ovos fritos. E que ele desse glória a Deus, porque o ovo fica caro, tá? O ovo fica caro. Mas louva a Deus por termos chegado até aqui nesse 6º elo, no último elo, por tudo que Deus tem falado, por tudo que Deus tem conduzido. Então você vai receber, Deus vai fazer, receba, campanha disso, aquilo. Estamos passando esse mês falando só daquele que é o único digno de receber toda a adoração. Toda a adoração. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Tudo é por causa dele. É assim que nós terminamos esse 6º elo dizendo: Jesus, obrigado. Obrigado. Pelo enxerto do teu lado, que nos faz produzir frutos dignos de arrependimento. Aplauda o nome do Senhor.